Olá, meus amados amigos e irmãos na fé em Cristo Jesus. Vamos para mais um momento de esclarecimento, ensinos, instruções com esse que vos fala, Evangelista Wellington Ramos, compromissado com a obra do Reino de Deus. A obra do Reino de Deus é Jesus Cristo, o Evangelho da salvação que temos que pregar ao mundo. Nós que cremos neste Evangelho, nós que estamos neste Evangelho, precisamos ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, que é Cristo, o que o Evangelho mostra. Nós temos que estar com a nossa vida firmada em Cristo, dentro daquilo que é revelado no Evangelho, para que a gente esteja com a nossa vida edificada no Senhor, para que perseveramos até o fim para a nossa salvação. Amém? Vamos para mais um momento de instrução da verdade que liberta. O Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus. Observe isso, tá? Que a Bíblia revela. O poder de Deus, por onde o homem é salvo, por onde o homem é liberto, por onde o homem é livre do poder de Satanás, por onde o homem ele encontra a porta para Deus, por onde o homem ele encontra o caminho para andar com Deus, por onde o homem vai encontrar o meio de salvação para receber a graça de Deus, é pelo Evangelho, tá bom, meus irmãos? Guardem essa realidade aí na sua mente, no seu entendimento, para não estar vivendo dentro de outro caminho, por outros meios, achando que vai encontrar de Deus alguma coisa. Sem o Evangelho, a humanidade continua perdida, julgada, condenada, indo a juízo, pensando que estão salvas. É por isso que Jesus ele deu essa missão aos seus discípulos, que é a igreja, pessoas, para pregar o Evangelho em todo o mundo, a toda criatura. E olha o que Jesus diz: por que nós precisamos pregar o Evangelho? Para que aquele que ouve e crê seja salvo. Porque o que não crê permanece condenado. Mas como vão crer se não tiver quem pregue? Foi por isso que Jesus mandou pregar o Evangelho, para que a humanidade que está perdida seja salva. Salvação é por meio do crer no Evangelho. Salvação não é por esses meios que as religiões apresentam e convidam o povo a viver, praticar e andar como se fosse para Deus. Salvação é por crer, é por entendimento, conhecimento, dentro daquilo que o Evangelho nos informa. Se a gente crer, seguir e perseverar na direção da informação que o Evangelho nos dá, seremos salvos. Amém? Então é muito importante a gente estar esclarecendo isso às pessoas, porque tem muita gente aí, né? Multidões, milhares e milhões de pessoas que estão com a esperança da sua salvação, achando que estão em Deus, achando que estão salvos, achando que são de Deus, por meio de rituais, cerimoniais, atividades, penitências, flagelos, vida formal, devoção, consagrando-se, vivendo sua vida dentro das religiões. E com isso as pessoas criam uma sensação de segurança espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus amigos que sempre assistem os vídeos do Evangelista Wellington Ramos, que proporciona para você a informação da verdade que liberta para iluminar a tua mente e libertar você se você crê. Deixa eu te informar uma coisa. Deixa eu te dizer algo muito importante que você precisa saber. Tem muita gente estabelecendo sua vida confiante de que estão em Deus, de que são de Deus, dentro das suas instituições, por meio da sua vida formal religiosa, onde são devotos, zelosos, consagrando suas vidas ao viver dentro do legalismo religioso, achando que isso é a vida com Deus.
E muitos se gloriam de que são de Deus, são salvos por meio de suas religiões. Cada grupo dentro da sua religião tem a confiança de que é de Deus. Cada grupo, discípulos prosélitos das religiões, estão se gloriando, confiando, estão alicerçados com a sua fé fundada para uma vida com Deus, dentro das suas religiões, onde eles têm a sensação de segurança espiritual. A segurança espiritual é a proteção divina para o homem ser livre do juízo. E essa segurança espiritual, essa proteção divina para o homem ser livre do juízo, só em Cristo, por Cristo. Só Jesus é quem nos garante e quem nos pode socorrer diante do perigo espiritual que a humanidade está. Só Jesus é quem pode nos salvar desse perigo. Só Jesus é a proteção para a humanidade. Todo ser humano precisa do socorro espiritual para ser livre da miséria, da condenação, da prisão, da opressão, do engano, da mentira, que estão dentro do domínio de Satanás. Toda a humanidade precisa de socorro espiritual. O problema da humanidade é espiritual. O problema da humanidade não é problema de cultura, não é problema de estudo, não é problema de condição financeira, problema social. O problema da humanidade é espiritual. O problema da humanidade, do ser humano, é espiritual. Socorro espiritual, o homem não vai encontrar dentro de crendices, misticismos, praticando rituais, por meio de objetos, por meio de religiões, por meio de atividade, de sacrifício, de flagelo. O homem só vai encontrar proteção espiritual em Jesus Cristo. Não é através dessa mentira que o diabo criou, de protetor, de santo padroeiro, de espírito do bem, espírito protetor. O homem só vai encontrar proteção espiritual para que ele seja livre da maldição que ele se encontra em pecado, julgado e condenado. Esse socorro só Jesus é quem nos garante. O verdadeiro socorro para livrar o homem da miséria, da condenação e da maldição espiritual, que é o homem que está no juízo eterno. O homem no lado espiritual, na vida com Deus, está condenado, sendo alvo da ira de Deus, indo para o juízo eterno, pela culpa do seu pecado. O homem só pode encontrar o socorro, o livramento, ser livre dessa maldição, desse destino, por Jesus. Só Jesus é a esperança de todo ser humano, irmãos. Seja católico, evangélico, da religião, da cultura, de qualquer grau social na sociedade, rico, pobre, analfabeto, inteligente. Todo ser humano precisa de socorro espiritual. Esse socorro não vem através de um culto de libertação. Esse socorro não vem através de arca da aliança. Não vem através de rosa ungida. Não vem através de lenço ou toalha ungida, consagrada, que o homem disse que bota a mão lá e consagra. Esse socorro não vem por meio de nenhuma igreja, de nenhum culto, de nenhum trabalho religioso, de nenhum pastor, papa ou padre. Esse socorro não está dentro de nenhuma circunstância deste mundo. Esse socorro não é por meio de nenhum meio deste mundo. Esse socorro é por meio de Cristo. Esse socorro veio do alto para a nossa vida. Esse socorro é Jesus, o Salvador, o protetor, aquele que nos livra das garras, das algemas espirituais, da prisão espiritual que cega o nosso entendimento, do poder de Satanás. É um poder que prende, aprisiona a humanidade.
Por que tanta morte, tanta maldição, tanta miséria, tanta catástrofe, tanta destruição, tanta cobiça, tanta ganância? Isso é o diabo com seu poder de destruição, que entra na mente do homem e aprisiona. Leva o homem a matar, roubar e destruir a vida dele e a de outros. Isso é o diabo com a sua força, que prende o entendimento na mente do ser humano, que faz o ser humano viver como um animal irracional, vivendo sem querer tomar banho, sem querer se limpar, vivendo preso dentro de vício, de droga, de prostituição. Isso é o diabo que entra e prende o homem, fazendo o homem sair da sua casa, da sua família, e estar na rua perambulando atrás de droga, atrás de misérias que traz a maldição para ele. E isso é o diabo que prende o homem, e o ser humano ele é fraco, ele precisa do socorro do Senhor para sair das garras de Satanás. Não é nenhum ritual religioso, não é feitiçaria, não é macumba, não é culto de poder, culto de milagre, culto de quebra de maldição. Tudo isso é feitiçaria. É pela fé em Jesus Cristo, é pelo conhecimento de Cristo, é pelo poder de Cristo, é indo a Cristo que o homem encontra o socorro dele para ser livre das garras malévolas de Satanás. O homem é um ser oprimido e aprisionado por Satanás. A alma do ser humano, ela clama por libertação e não pode ser livre, porque o diabo ele prende, oprime. O poder de Satanás na vida do homem é terrível. Olha o que a humanidade tem vivido aí. Olha o que o ser humano tem feito um com o outro e com ele mesmo. Olha a condição que o homem se coloca e se acomoda nela. Tudo isso é obra, é a influência, é o poder de Satanás, que quando entra na vida do ser humano, ele tem o poder, ele prende, oprime e aprisiona o ser humano. A alma do homem não tem força de libertação, clama, geme, fica oprimida, indo à morte, indo à miséria e se rendendo a maldição, porque ela vive presa, escrava dentro da vontade dela, aonde Satanás domina o ser humano. Satanás domina o ser humano na sua vontade. Satanás domina o ser humano na soberba. Satanás domina o ser humano na ganância. Satanás domina o ser humano na avareza, no orgulho, na prepotência, no amor ao poder, no amor ao dinheiro. Satanás domina o ser humano, escravizando ele, dentro dos prazeres malditos que o homem tem, que Deus pede para o homem renunciar, Deus pede para o homem negar, e não ceder à influência de Satanás. Deus pede para o homem dar ouvido ao chamado dele, que é para a bênção, não para maldição, é para a vida e não para a morte. Mas a alma do ser humano clama, geme e não tem força de libertação, porque o poder de Satanás é grande, é para denigrir, acabar, destruir com o ser humano. E a maior prisão de Satanás que prende a humanidade, aqueles que ainda não foram livres por Jesus, é aqui, ó. É na mente. Olha, vê o que o diabo faz com o ser humano. Tem ser humano que acredita em Deus, mas dentro da sua fé, dentro da sua direção, que o homem coloca querendo colocar a verdade dele para o povo chegar a Deus. Você só vai chegar a Deus pela verdade de Deus. Satanás leva o ser humano a adorar uma criatura, adorar um homem que já morreu. Quando estava vivo, esse homem não tinha poder nem de curar ele mesmo. Aí veja o que o diabo faz na mente do povo. O diabo faz o povo acreditar que esse homem agora é santo e faz milagre. E o povo passa a venerar, idolatrar e buscar nele socorro, refúgio espiritual para a vida deles. É aí que o diabo leva essas pessoas a se perder de Deus, estando em maldição. Porque é uma ação que faz o homem estar em maldição, que leva o homem a ser reprovado por Deus, vivendo dentro dessa prática que é pecado. Olha o que o diabo faz, irmão, na vida do ser humano. Aí tem outros que acreditam que vai para um culto dentro de uma igreja evangélica, achando que, recebendo uma toalha daquele homem que diz que é cheio do poder, que unge ela, olha o que os homens estão fazendo. Olha o que o diabo faz na vida das pessoas. Ele cega, irmão. Isso é cegueira espiritual. Isso é ignorância de quem não conhece a direção da verdade de Deus.
Aí está lá dentro das igrejas os homens que dizem que é cheio do poder, molha a mão no óleo, pega o óleo que diz que é ungido, molha a mão, e sabe o que eles fazem? Pega um pano, uma toalha, um lenço, bota a mão e diz, está ungido. Leve esse pano para sua casa e você vai ser livre de todo mal. Porque esse pano está ungido. Por quem? Por ele, né? Que diz que se coloca como o próprio Deus para fazer milagre para o povo. Ele usa o nome de Jesus somente para comércio. Mas ele leva o povo a viver a mentira de Satanás, que eles levam o povo a praticar. Aí não, leve esse lenço, porque esse lenço vai tirar toda a maldição da sua casa. Aí é rosa ungida, que diz que é ungida, é sal grosso, é água que diz que é ungida para o povo beber e curar. O povo está buscando cura dentro de igreja, campanha, pacto, voto, marcha. O povo está buscando cura em objetos, arca da aliança. Olha, meu irmão, que coisa mais herética. Olha que misticismo que esse povo está vivendo dentro das igrejas evangélicas. O cara faz uma réplica daquele objeto que estava lá no templo dos judeus, que era chamado Arca da Aliança, onde tinha ali 3 elementos importantes do pacto da velha aliança, não é? Aí o povo pega os líderes, os comerciantes da fé que enganam esse povo, que está vivendo na mentira de Satanás, em maldição, achando que estão na bênção de Deus, aí cria essa réplica, chamada Arca da Aliança, aí leva para lá e diz aqui, olha, aqui tem a Arca da Aliança. Isso aqui representava a presença de Deus e Davi venceu muitas lutas com a Arca da Aliança quando chegou para Israel. Israel vencia. E você com esse objeto vai vencer todos os problemas. Olha a manipulação que é feita na mente do povo. Olha a heresia, a mentira do inferno que os espíritos enganadores, usando esses homens, leva para o povo. Não, pegue a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança aqui, o povo de Israel, quando ela estava na frente, o povo vencia. As batalhas e as lutas. Olha o argumento dele. Olha a persuasão desses manipuladores, falsificadores da palavra, manipuladores das pessoas por meio da sua ignorância na fé, no conhecimento de Deus. Olha o que eles fazem. Aí cria objetos. Eles criam cultos. Eles mistificam culto, objeto, cerimônia, para o povo acreditar que Deus vai operar através daquele culto, através daquele lenço. Rapaz, eu encontrei uma pessoa que vive dentro dessa heresia, e ele disse, não, distribuir o lenço ungido, isso é bíblico. Eita, meu irmão, então me ensina aí que eu não vi ainda. Eu posso estar errado, me mostra aí onde é que está esse princípio de lenço para o povo e buscar na igreja. Não, Paulo... Olha o que ele... Veja, irmão. Veja onde essas pessoas que não conhecem nada de Bíblia, não examinam, não estudam, não têm compreensão de texto, de contexto, não têm intimidade, não têm compromisso, não estão nem aí para a palavra. Eles pegam apenas textos isolados para tentar justificar a maldição dos ensinamentos que ele leva para o povo viver e praticar. Olha o que essa pessoa me disse. Não, mas Paulo... ele distribuiu o lenço para o povo ser curado. Paulo dava o lenço e o povo era curado. Não, mas Pedro, a sombra de Pedro, curava. Aí eu pergunto, onde foi que os apóstolos pregou campanha da sombra? Campanha do lenço. Aonde foi que os apóstolos entregou lenço a alguém para ser curado? O texto vai dizer que as pessoas tiravam os aventais de Paulo e dentro dessa ação acontecia cura, acontecia situações dentro desse momento, dentro dessa situação. Mas não era Paulo que pregava, venha pegar o meu lenço, tome o lenço da vitória, tome o lenço para tirar a maldição, tome o lenço para tirar a enfermidade. Paulo nunca pregou isso, Pedro nunca pregou isso, isso não é o evangelho. Quem prega isso é os filhos de Satanás, que dizem que são obreiros de Deus, são ministros de Satanás, pregando mentira, para levar você a viver essa prática reprovada por Deus, que Deus abomina, reprova, e tua fé, dentro dessa direção, está reprovada. Eu encontrei outro indivíduo que se diz pastor, porque pastor, para a obra do reino de Deus, pregar o evangelho, tem que ter conhecimento, intimidade com a palavra. Pastor não é quem abre igreja, está na frente, ensinando o povo a marchar, ir para campanha, para culto, de consagração, de vigília, de submonte. Isso não é pastor, não. Isso é artista de palco que abre seus comércios e igreja.
Pastor é quem tem a vocação para ensinar, corrigir, instruir, doutrinar, e isso manejando bem a palavra, para levar para o povo a luz de Deus, a correção, a instrução. Pastor é quem tem a vocação, não é quem abre igreja e se coloca na frente de 10, 20 ou 30 pessoas para dizer que é o ministério dele que Deus deu. É mentira. O povo está aí perdido dentro desses ambientes, no meio desses grupos. Olha o que um indivíduo disse a mim. Esse indivíduo disse que é pastor. Para o grupo dele, né? Ele é. No reino de Deus, não tem nenhuma intimidade, não tem chamado e nem comunhão com Deus não tem. Porque comunhão com Deus não é quem está dentro de igreja. Comunhão com Deus é quem está na verdade do Evangelho. Mas vamos lá. Olha o que esse indivíduo disse a mim. Não. A campanha da marcha é bíblica. O senhor está falando porque o senhor não crê. Mas a palavra ensina. A campanha da marcha é bíblica. Eu digo, pronto. Vamos lá. Pode ser bíblica no seu entendimento. Mas vamos analisar a Bíblia para ver se isso está sendo ordenado, orientado para alguém praticar tais rituais como meio de Deus operar na vida deles. Vamos lá. Me mostra aí onde está o princípio desse movimento vã de campanhas. Ele, não, irmão, mas a campanha da marcha é bíblica. Eu digo, me mostre, traga um argumento aí para me convencer que é. Ele, não, porque Deus usou Moisés para mandar o povo marchar. E ali o povo marchou e Deus abriu o mar. Então nós fazemos a campanha da marcha para Deus abrir. Que mar, irmão? Qual é o mar que Deus vai abrir? Olha a interpretação dele. O mar do problema, o mar de vida, o mar das dificuldades, o mar da doença. Olha o argumento terrível que eles colocam. E os meninos são levados por esses ventos de doutrina, pelo engano de Satanás, com essas doutrinas de demônios, com esses movimentos vãos. Eu digo, meu amigo, Moisés não mandou o povo fazer campanha de marcha não, como vocês fazem não. Quando Deus disse a Moisés para mandar o povo marchar, não é mandar o povo estar rodeando dentro de um lugar, dentro de uma instituição. Marchar é o povo prosseguir na direção da palavra, andando, sem se preocupar com a situação que estava acontecendo, mas que o povo prosseguisse por fé. Andar com Deus é por fé, e por fé na sua palavra. E marchar ali não era estar dentro de um ritual religioso feito pelo homem. Marchar ali foi no sentido de prosseguir dentro daquilo que Deus disse, para ver o milagre de Deus acontecer. Deus não mandou o povo marchar não, irmão. Deus não mandou Moisés fazer campanha de marcha não. Olha a interpretação desses homens, falsificadores, filhos de Satanás, mensageiros do inferno, tirando o povo do conhecimento, do entendimento de Deus, levando o povo a perder-se do entendimento de Deus, vivendo essa maldição desses movimentos, desses rituais, desses cerimoniais, dessas vidas de igreja, dentro desses ensinamentos, onde o povo está acreditando que o lugar santo é o templo, é a instituição, é o lugar chamado igreja, que ali é o lugar onde Deus vai operar, que é o lugar central da vida com Deus, que é onde tem que adorar a Deus, é onde tem que servir a Deus. O povo sendo ensinado a acreditar que é salvo porque foi batizado, porque dá dízimo, porque guarda o sábado, é de ritual, é de cerimonial. O povo está perdido da direção do alvo da fé, que é Cristo. O povo está se desviando do caminho por onde encontrará o socorro de Deus, que é por Cristo. Não é por igreja, não é por campanha, não é por pacto, não é por voto, não é por arca da aliança, não é por sal grosso, nem roda ungida, nem nenhuma coisa dessa que o povo vive, dessas maldições dentro dessas igrejas e lotadas, tá? Porque o povo quer isso. O povo jaz no maligno, porque estão na mentira do diabo. O mundo jaz no maligno. Esse mundo que está no maligno é os que estão dentro da religião, é os que estão dentro dos conceitos, dos princípios, dos valores deste mundo, não de Cristo, do Evangelho. Que o povo tem a mania de dizer, né? Não, eu não sou do mundo, eu sou da igreja. Eu sou de Jesus. Por quê? Porque eu estou na igreja. É não, meu amigo. Quantos e quantos e quantos estão dentro da igreja, tudo dominado dentro da direção de Satanás? Para você ser de Jesus e não ser do mundo, que é do maligno, e ser de Jesus para ser povo de Deus, você tem que estar, não é dentro de igreja não, meu amigo, minha amiga. Você tem que estar em Cristo, com entendimento de vida, de fé com Ele, pela palavra dEle. Não é dentro de igreja, sacrifício, penitência, ordenança, metas e obrigações religiosas, vivendo legalismo religioso. Para ser de Deus, tem que estar em Cristo, na palavra de Cristo.
no Evangelho. Está entendendo isso? Então, olha a artimanha do diabo. Tira as pessoas do alvo, do caminho, do meio, por onde encontrarão o socorro para fazer as pessoas viverem no misticismo. Dentro de religiões, de igreja, porque cada religião tem o seu ensino paralelo, relativo, particular da sua religião, em nome de vida com Deus, de caminho com Deus. Cada religião prega um princípio de fé. Há uma só fé, há uma só esperança, há uma só doutrina, há um só Senhor, há uma só igreja, que é um corpo que é formado a igreja, que é pessoas que estão em Cristo. Não é a igreja católica de Cristo, não é a igreja evangélica de Cristo, não é a igreja de Mormon de Cristo, não é o Salão do Reino, do grupo de Testemunho de Jeová de Cristo. De Cristo é pessoas que estão nele, na palavra dele, que forma a igreja de Deus. É quem está em Cristo, na doutrina de Cristo. Iluminado, liberto e não escravizado dentro de uma legalidade vivida dentro de religião ou igreja alguma. Então, o socorro da humanidade é Jesus. E para você encontrar esse socorro de Deus, que é Jesus, você não precisa se filiar, ser membro, negócio, produto, propriedade de nenhum sistema religioso. Você não precisa viver ritual, cerimônia, sacrifício, penitência, ordenança, metas, para Deus te abençoar. Para Deus te abençoar, tu não precisa dar dízimo. Para Deus te abençoar, tu não precisa guardar o sábado. Para Deus te abençoar, tu não precisa ser batizado dentro de um ritual cerimonial feito pelo homem dentro de uma igreja. Quando eu digo para Deus te abençoar com as bênçãos eternas do perdão, da justificação, para a comunhão com Ele e a salvação, isso só por meio de Cristo. Não é por meio de nenhuma igreja, nenhum ritual, nenhum cerimonial, nenhuma coisa que os homens coloquem. Agora, para Deus te dar casa, carro, condição, saúde e livramento, permitir que tu venha prosperar nesta vida, tu não precisa ser religioso. Não precisa ser crente em Deus. As pessoas mais ricas do mundo são os ateus. São os que não acreditam em Deus. As pessoas mais prósperas desse mundo são os mentirosos, enganadores. Aí ficam esses pastores, filhos do diabo, gananciosos, avarentos, usando o povo para negócio deles, onde eles vão lucrar, dizendo, venha prosperar, faça a campanha da prosperidade, a campanha da multiplicação, ensinando você que Deus vai te dar 100% do que você der a eles, não a Deus. E o povo tudo na miséria, o povo tudo padecendo, enquanto eles enriquecendo, expandindo seus ministérios para ter mais lucros, e o povo cada dia mais alienado, fanáticos, aprisionados, dentro de uma vida maldita, vivendo centralizado nas religiões, sob o governo e o domínio dos homens, a quem eles colocam como seu guia para Deus. Estão perdidos esse povo. Esse povo está perdido, que está aí dentro dessas grandes multidões que estão lotando essas igrejas, que estão lotando esses ambientes religiosos, porque essas igrejas, esses ambientes religiosos, estão montados na mentira, não estão na verdade, porque não tem a verdade do evangelho ali. Eles pregam o evangelho misturado, eles adicionam, eles misturam a mentira na verdade, eles não pregam a verdade original do evangelho, pura e absoluta. Ah, mas o meu pastor disse que só Jesus é o caminho. Ele é um mentiroso, porque ele ensina a você que se você não estiver na igreja dele, você não é de Deus. Ele é um mentiroso. Ah, meu pastor diz que salvação só em Jesus. Ele é o Salvador. Mentiroso. E você está na mentira dele, que Satanás usa ele para pregar. Ele diz que Jesus é o Salvador, mas te ensina que se tu não for batizado, não é salvo. Se tu não estiver servindo na igreja dele, não é de Deus. Ele é um mentiroso.
A nossa bênção vem de Jesus. É um mentiroso, porque ele ensina você a fazer campanha, pacto, voto, para Deus te dar alguma coisa. Então ele não está colocando a verdade absoluta, que é Cristo, para você seguir. Ele está adicionando, manipulando, misturando essa mentira com a verdade para tirar você da bênção, da verdade de Deus. Cuidado, irmão. Seja esperto, seja atento, seja adulto na fé, não seja menino. Menino é levado por vento de doutrina, por homens fraudulentos, enganadores, que falsificam e deturpam a verdade do Evangelho. Você tem que buscar uma vida com Deus para estar na bênção espiritual, em Cristo, por Cristo, perseverando até o fim, para ser salvo. O socorro que a humanidade precisa vem de Jesus, vem do Senhor, e Jesus vai dizer: vinde a mim. Ele chama a ele para que o homem encontre esse socorro na sua alma. Jesus vai dizer: eu vim salvar e buscar. Ele é o Salvador que veio salvar, porque se tivesse algum meio de salvação aqui no mundo, como hoje as religiões pregam, Jesus não precisava ter vindo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se o homem fosse a Deus por meio de alguma igreja ou vida religiosa, não precisava Jesus ter vindo. Mas ele veio porque entre os homens não tinha nenhum que pudesse ser salvo e nem salvar o outro. Todos estavam perdidos, julgados e condenados. Jesus veio para salvar. Ele disse: eu vim salvar e buscar. Os que se haviam perdido, todos se perderam e afastados de Deus estavam, com a condenação da eternidade de juízo eterno. Mas Jesus veio para mudar esse destino. Jesus veio para nos livrar das obras do diabo. Não é peão grosso, não é com galho de arruda, não é batendo bombo, não é com grito de campanha, de poder, de cura. Não é dentro de igreja. Não é com cruz, não é com água que diz que é benta, não é com rosa ungida. Só Jesus Cristo é quem liberta o homem do poder de Satanás, da maldição, da miséria espiritual. Não adianta tomar banho de água de abor. Não adianta ir para proteger por espíritos protetores. Não adianta buscar socorro de Deus através de anjos, através de santos protetores, como ensina a doutrina do sistema católico romano. Não adianta buscar a proteção de Deus dentro de nenhuma campanha disso, daquilo outro, como ensina dentro das igrejas evangélicas. O nosso socorro vem do Senhor Jesus Cristo. Quem está em Jesus não precisa buscar campanha de vitória, já é mais que vencedor. Quem está em Jesus não precisa fazer campanha de libertação, já é liberto. Quem está em Jesus não precisa de nada, de nenhum cerimonial, nenhum ritual, nenhuma vida devota dentro de nenhuma religião, praticando penitência, flagelo, metas, cumprindo regra de religião. Quem está em Jesus tem a sua mente liberta da mentira, do engano de Satanás e anda em liberdade, não preso dentro de nenhum sistema religioso. O nosso socorro vem do Senhor, irmão. É muito bonito o sermão desses homens que diz que é de Deus. Por isso que tem tanta gente, porque o diabo sabe enganar. O diabo sabe trabalhar o desejo do homem, a emoção do homem. O diabo, ele domina o homem sobre isso. Por isso que Jesus veio. Diz a palavra de Deus que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus desfez as obras do diabo na minha vida. Eu estava preso com o meu entendimento corrompido, na cegueira espiritual, andando numa vida maldita, miserável, pensando que eu estava na bênção de Deus. Mas o Evangelho, que é a luz que ilumina o entendimento da gente, que nos mostra a direção para uma vida liberta com Deus, chegou a meu conhecimento. Chegou a mim essa informação poderosa do Evangelho. E eu criei no Evangelho. E a partir do momento que eu criei no Evangelho,
Eu encontrei a salvação, eu encontrei a paz na minha alma, eu encontrei a segurança, o temor, o medo, o constrangimento, a incerteza da minha morte, para onde eu ia, saiu. Hoje eu tenho paz, segurança, confiança, esperança, porque Cristo, Ele me trouxe tudo isso na minha vida. Eu não estou mais escravo de uma vida de prática religiosa, de devoção religiosa, de cumprir ritual e cerimonial religioso, de cumprir meta religiosa, de cumprir formalidade religiosa, de estar preso dentro de fardo, de subjugado em normas e obrigação religiosa, porque Cristo me libertou, irmãos. A minha mente hoje é iluminada com a palavra de Deus. Minha vida hoje é guiada pela palavra de Deus, que é lâmpada e luz para me guiar neste mundo, para que eu viva com Deus por fé, na palavra, pela palavra. Não essa fé dentro de crendice de igreja. Não essa fé dentro de credo, de dogmas, de religião. Não essa fé de sacrifício religioso, mas uma fé de vida com entendimento na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus na minha vida, no meu viver, aonde eu estiver, com o meu próximo, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Eu sou luz, aleluias, porque eu estou na luz, eu recebi essa luz, estou guiado pela luz, aleluias, que é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Você precisa conhecer a verdade, meu irmão. Você precisa ser liberto desse sistema religioso. Você precisa ser liberto do cabresto do homem que exerce a autoridade que diz que é de Deus na tua vida. Por onde você é guiado, por onde você está submisso, inquestionadamente vivendo uma fidelidade dentro do que esse homem te ordena, te ensina, te estabelece como de Deus. Você precisa ter o teu entendimento iluminado. Paulo, ele estava cego, vivendo o religiosismo, vivendo a religiosidade, vivendo sua vida consagrada como se fosse para Deus, dentro de uma obrigação e devoção religiosa. Paulo estava cego. E Paulo também ficou cego fisicamente para poder enxergar espiritualmente. Paulo estava cego. Mas a luz de Deus iluminou o entendimento de Paulo. Paulo passou a enxergar no lado espiritual. E depois também foi curado no lado físico, na visão óptica. Mas a pior cegueira de Paulo era a espiritual. Paulo estava vivendo uma vida devota, praticante, consagrando seu viver, sua vida dentro da religião farisaica. Paulo era um religioso fariseu. Paulo ele entendia que os valores, os princípios para ele viver uma vida com Deus era dentro daquilo que ensinava a religião. Paulo foi um prosélito do maior teólogo de Israel. Paulo foi criado dentro da doutrina, da instrução de Gamaliel. Mas Paulo ele estava perdido, nunca chegaria a Deus dentro da religião, dentro do ensino do seu teólogo. Paulo precisou conhecer a Jesus. Paulo precisou ser iluminado pelo Evangelho para poder ser convertido a Cristo e ter a vida com Deus verdadeiramente. É o que precisa esse povo dentro das religiões. Precisam converter-se, conhecer verdadeiramente a Jesus. Precisam se converter a Jesus para sua mente ser iluminada, conhecer a verdade e serem libertos desta prisão de Satanás, por onde vai levar milhões e milhares de almas para o inferno, que é o sistema religioso. Se tem uma situação por onde Satanás vai levar mais almas para o inferno, é o sistema religioso. É uma das principais mentiras do diabo por onde ele leva as pessoas para o inferno. Não é Satanás que coloca ninguém no inferno. Satanás não tem esse poder. Ele faz o homem andar direto para o inferno. Rejeitar o caminho do céu. Negar o caminho da vida. Satanás apenas trabalha influenciando o homem para que ele permaneça no caminho do inferno e não aceite o caminho do céu. Mas o homem faz isso enganado. Porque Satanás faz o homem pensar que está indo para o céu, indo para o inferno, com a mentira dele, que parece verdade de Deus. Mas o homem não é inocente, porque Deus está com a verdade dele sendo levada a todos para advertir. E ninguém vai ir para o inferno inocente. Ninguém vai ser condenado injustamente.
Ninguém vai ser julgado e condenado porque Deus é ruim. A bondade de Deus está em que ele oferece ao homem um meio de salvação que o homem não merece. Deus, ele quis dar uma oportunidade para o homem ser salvo. O homem não merece, por nenhuma obra que ele faça, por nenhuma prática nem virtude de bondade e de justiça do homem. Ele não merece salvação. Tanto é que a verdade do Evangelho nos mostra que o homem já está julgado e condenado. E se ele morrer sem aproveitar a oportunidade que Deus oferece a ele, pela graça, pela misericórdia, ele vai para juízo depois da morte. Hebreus 9, 27. Porque por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte, e a morte, a condenação, passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. E o salário do pecado é o quê? Qual é a recompensa do pecado? A morte. Romanos 6, 23, Romanos 5, 12. Não é o diabo que coloca ninguém no inferno, porque o diabo também está condenado ao inferno. O diabo, ele influencia a humanidade a resistir e negar a verdade de Deus. E com isso a humanidade se conduz para o inferno. Enquanto Deus, ele coloca e mostra ao homem o caminho da vida, o diabo faz o homem rejeitar o caminho da vida e seguir no caminho da morte, pensando que está na vida. A Bíblia diz, irmãos, olha que coisa maravilhosa que a gente precisa conhecer. A responsabilidade do meu destino eterno não é de Deus. Céu ou inferno não é Deus que determina na vida de ninguém. É a escolha do homem. Olha o que Deus diz. Escolhe o caminho da vida. Eu coloco diante de você o caminho da bênção e da morte. Da bênção e da maldição, da morte e da vida. Aí Deus diz, escolhe o caminho da vida. Deuteronômio 19, 30 a 19. Interessante é que lá em Salmos 20, versículo 20, no capítulo 20, ou é 25, dá uma lidinha aí. Salmos, capítulo 20 ou é 25, dá uma lidinha nos versículos 8 e 12. Deus vai dizer que orienta, ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher, o caminho para a vida. Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher e seguir. Deus não pega ninguém a pulso para andar no caminho da salvação. Ele chama, ele conduz, ele ensina, ele mostra. Quem tem que andar ou não é o homem. Quem tem que entrar na porta ou não é o homem. Quem tem que andar ou não no caminho é o homem. Quem tem que crer e se arrepender é o homem. E Deus deixa bem claro que se o homem não se converter, o que resta para ele é o juízo. O juízo de Deus é um fato, é uma realidade para toda criatura que não crê na verdade para se salvar, que não aceitar o amor de Deus. Não lhe resta outra coisa, a não ser o juízo de Deus sobre este eternamente, quando deste mundo sair. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre este indivíduo permanece. Por quê? Porque não recebeu a verdade de Deus por onde poderia se salvar. É o que diz a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e o 11. Serão julgados e condenados todos que não creram na verdade para se salvarem. Antes tiveram prazer na mentira. Por isso que serão julgados. Não é porque Deus predestinou para o inferno. É porque não creram na verdade para se salvarem. É o que Jesus vai dizer. João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Meu irmão, você tem que dar atenção para a palavra de Jesus. Não é para o que prega o teu líder religioso na tua religião, não. Vai colocar a tua vida baseada, alicerçada, guiada, dirigida na palavra de Cristo, na doutrina de Cristo, no Evangelho. Não é no que prega os líderes religiosos dentro das igrejas, se colocando autoridade para o povo, levando o povo a venerá-lo, idolatrá-los, submisso a ele sem questionar. Vai se submeter a Cristo, irmão, ao Evangelho, não a líder de religião nenhuma, a doutrina de igreja nenhuma. Jesus vai dizer assim: quem crê nele não é condenado. Mas quem não crer, olha onde está o princípio da salvação ou da condenação. É quem crê será salvo, quem não crê condenado. Acabou, eu creio nisso, irmão.
Não venha com doutrina de predestinação, fatalista e condicional, porque Deus escolheu um para o céu e para o inferno. É mentira. Eu sou discípulo de Cristo, creio na doutrina de Cristo, e a doutrina de Cristo não ensina isso. Ensina que quem crê nele será salvo, e quem não crê, condenado. Essa é a verdade. E nós temos que buscar o conhecimento de Cristo enquanto temos tempo. E você que está escravizado, sendo negócio, propriedade, discípulo de religião, submisso à direção do homem, como se fosse a luz de Deus para guiar a tua vida com Deus, você está perdido. Se converta a Cristo, seja prudente, examine a palavra de Cristo, esteja firmado tua fé com Deus, tua vida de fé em Deus, na palavra de Cristo, para que você seja discípulo de Cristo, esteja em Deus como o povo de Deus que vai herdar a promessa da salvação, da vida eterna. É em Cristo. Enquanto você achar que é de Deus, que vai para o céu, porque está dentro dessa igreja, praticando esse sacrifício, esse ritual, sendo devoto, praticante, consagrando tua vida, vivendo o teu viver, centralizado nesta vida religiosa, dentro dessa igreja, enquanto você estiver dentro desse sacrifício de tolo, vivendo a sua vida devota a uma instituição religiosa, como se fosse a Deus, você permanece perdido. Porque a sua esperança não está no alvo da fé. Jesus é apenas o cartão de visita, de entrada. Mas dentro do seu entendimento, você tem a compreensão de que é de Deus, porque está dentro de tal religião, porque pratica as obrigações. É isso que o povo tem no entendimento. E sabe o que isso leva? As pessoas estão apartadas de Deus. Porque jamais ninguém vai estar em comunhão com Deus, com o entendimento de que a vida dele com Deus é por meio de igreja. Se não for em Cristo, por Cristo, com entendimento, tudo que você faz, tudo que você vive, todo louvor que tu canta, toda a emoção que tu tem, todo sacrifício religioso, toda a tua vida de igreja, toda a tua obrigação ordenada pelo líder dentro da igreja, é vã, é anátema, não serve de nada, irmão. É sacrifício de tolo, adoração vã, reprovada por Deus. Deus não pede isso. O que Deus pede é que o homem tenha o conhecimento do que o Evangelho informa e ele creia no Evangelho e viva a sua vida centralizada, guiada, dirigida pela verdade do Evangelho. Não é por igrejas evangélicas ou qualquer outra. Então todo ser humano precisa de socorro. E o socorro vem do Senhor. Mas o diabo trabalha na humanidade. Ele cega o entendimento dos incrédulos para que não contemple a verdade que o Evangelho revela. Isso está lá em 2 Coríntios 4:4. O diabo ele cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Não é para que saia das igrejas. É para que não tenha compreensão do que o Evangelho ensina. E vivam dentro das igrejas o anátema, doutrina de demônios, movimentos, preceitos e princípios de homens. Mas não tenham conhecimento do Evangelho. Esse é o trabalho de Satanás. O Evangelho está sendo deturpado, banalizado, falsificado dentro dessas igrejas. Estão adicionando, estão colocando, estão tirando o povo do Evangelho. Estão levando o povo a viver tanta coisa, irmãos. Estão levando o povo a praticar tanta coisa. Estão levando o povo a crer em tanta coisa. Estão levando o povo a buscar confiança dentro de igreja. Estão levando o povo a praticar ritual de igreja. Estão levando o povo a viver centralizado sua vida como se fosse a Deus dentro de igreja. E com isso, vocês estão desviados de Deus pelo entendimento corrompido, que não se enquadra no que o Evangelho ensina e mostra para a gente se conduzir. O Evangelho é uma informação, irmão, que eu tenho que andar guiado, ensinado, instruído por ela para chegar a Deus. O Evangelho não é uma igreja evangélica ou católica ou qualquer outra para eu viver dentro dela, confiante que ali eu estou vivendo a minha vida com Deus por meio dos sacrifícios, das obras, dos trabalhos, das obrigações, das atividades, dos entretenimentos de culto, dos movimentos de culto, das solenidades de culto, das presenças de culto. Não tem nada a ver isso com o Evangelho, irmão. O Evangelho não pede isso a ninguém. Então nós temos que buscar conhecer e prosseguir no conhecimento de Cristo. Não é no conhecimento do que pregam os homens dentro das igrejas para você viver escravizado, alienado, subjugado, com a sua mente cauterizada naquilo que os homens dizem e formulam no seu entendimento como se fosse de Deus. Você precisa conhecer a verdade por onde você vai ser liberto. Todo mundo diz que glorifica a Deus. Todo mundo diz que é de Deus.
seja católico, evangélico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, todos os religiosos, todos os ateus, todas as pessoas dizem que é de Deus. Ninguém vai dizer que é do diabo. Todo mundo diz que é servo de Deus, filho de Deus, homem de Deus. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos traz o princípio para que a gente seja verdadeiramente de Deus. E o princípio para que a gente seja de Deus, esteja em Deus, não é nenhuma religião, não é nenhuma forma de se vestir, não é nenhuma prática religiosa. O princípio para que a gente seja verdadeiramente de Deus é aquele que o próprio Deus estabelece lá em Jeremias capítulo 7, versículo 22 e o 23. Dá uma lidinha lá. O princípio para que a gente seja de Deus é aquele que Jesus falou lá em João capítulo 8, versículo 44 ao 47. Dá uma lidinha lá. O princípio para ver quem é de Deus e quem não é aquele que o apóstolo João pregou na sua segunda carta, no versículo 8, 9 e 10, porque não tem capítulo. Esse é o princípio para que a gente seja de Deus. O princípio para que a gente seja de Deus é aquele que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus conhece os que são seus, e os que são de Deus se apartam da iniquidade. É o que está lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Quem é de Deus não é quem está dentro de nenhuma igreja, irmão. Aprendam isso. Todo religioso diz que é de Deus por meio das suas vestes, dos seus usos e costumes e de suas igrejas, onde são escravos, devotos, propriedade, negócio dos homens lá dentro. Todo mundo diz que é de Deus. Quem é de Deus? É quem está no Evangelho, com a mente transformada, iluminada, andando com o entendimento de uma fé em Deus, não pela vida religiosa dentro de igreja, nos trabalhos, nas obrigações, mas andando com o entendimento de uma vida com Deus, naquilo que o Evangelho nos informa. E aí estamos firmados para se manter de pé, perseverando até o fim, para que possamos ser salvos, guardando a palavra do Senhor, sendo fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Não é guardando uma vida dentro de nenhuma religião ou igreja. O socorro de Deus vem do Senhor. O socorro que a humanidade precisa. O diabo trabalha para tirar esse conhecimento do povo. Todo mundo vive dizendo, não, sou de Deus, vou buscar Deus. Qual o caminho? Qual é o princípio que tu diz que é de Deus? Qual é o princípio que tu está vivendo? Cuidado, irmãos. A fé, ela vai trazer para cada um de nós, no final, a recompensa. Mas a fé verdadeira em Deus vai nos trazer a recompensa da vida eterna. E essa fé que o mundo vive dentro das suas religiões vai trazer para eles vergonha e desprezo eterno, porque irão a juízo. Porque fé que nos salva é a fé em Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa fé não é fé dentro de crença, de dogmas, de credo, de igreja. Essa fé é em Cristo, no Evangelho. É essa fé por onde somos salvos. Por onde encontramos e recebemos a salvação de Deus para ser aprovado por Deus por meio da fé. E o apóstolo Pedro vai dizer assim, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 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 O corpo, depois da morte, desce à sepultura, volta para a terra, de onde veio. Mas o ser real, que é alma e espírito, vai para Deus. E sem Cristo, vão para Deus para juízo. Mas aqueles que creem em Jesus, quando o seu corpo, com a morte, desce à sepultura, o seu espírito, sua alma, vai para um lugar de descanso até o dia da ressurreição do corpo. Isso é o que está revelado em Apocalipse 14, 13. Se você crê ou não na palavra de Deus, eu não estou preocupado com isso. É a sua responsabilidade de ouvir e crer ou não é com você. Jesus vai dizer assim, quem tem ouvido para ouvir que ouça.
Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, o meu compromisso é pregar, instruir, ensinar, esclarecer. E quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, será salvo. Porque eu prego a verdade. A verdade de Cristo que está revelada por Ele no Evangelho. Não é a verdade da igreja A, B, C. Não é a verdade do pastor, do teólogo A, B ou C. É a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê no que o Evangelho informa, que leva o homem a Cristo. O Evangelho não conduz ninguém ali, aqui ou acolá. É Cristo o alvo, o meio, o caminho que o Evangelho nos leva, o conhecimento para se dirigir, para encontrar o socorro espiritual, o amor, a graça e a salvação de Deus. Meus amados irmãos, se vocês gostam de instruções, se vocês são prudentes a estar buscando o conhecimento verdadeiro de Deus, fica aqui comigo sempre no meu canal no YouTube, aqui no Face, e fique à vontade para baixar, compartilhar os meus vídeos de instruções. Envia para outras pessoas, para abençoar aqueles que precisam do conhecimento, do esclarecimento, porque isso é o que proporciona os meus vídeos de instruções, levando a luz de Deus e o conhecimento da verdade, diante da mentira que muitos estão vivendo, que precisam conhecer a verdade para serem libertos dessa mentira que é pregada dentro das religiões e igrejas. Mas aí fica a critério de você. Você pode questionar, criticar, aí é uma coisa que lhe pertence, tá bom? Mas a palavra está sendo pregada. E quem der ouvido a ela e crer será salvo, será bem-aventurado. Pois o meu trabalho é esse. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Não estou aqui para chamar ninguém para nenhuma igreja ou ministério, denominações. Não estou aqui para ganhar like ou visualização. Não estou aqui para agradar ninguém e nem bajular ninguém que me bajula. Não estou aqui para ganhar elogios de ninguém. Eu quero receber crítica. Porque eu estou pregando a verdade que vai aborrecer. Mas eu estou aqui não é para agradar homem, é para agradar a Deus. Aborrecer o mundo, todo aquele que está fora da verdade do Evangelho. Seja evangélico, católico, espírita. Eu tenho trabalhado o combate da fé muito grande. Aqui no Face, no YouTube, no Kawaii, na minha comunidade, no meu trabalho. Porque eu sou luz. Aonde tem trevas, a mentira e o engano em nome de Deus, que o diabo leva, eu levo o esclarecimento. Eu não estou limitado a um sistema religioso para fazer obra de Deus. Porque obra de Deus não é trabalho de igreja. Obra de Deus não é vida compromissada com tarefa de igreja. Obra de Deus é Jesus. E eu tenho que anunciar essa obra. Eu tenho que informar essa obra a todos que precisam do conhecimento dele. Porque tem muita gente que diz, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, tenho ele no meu coração. É mentira. Não tem entendimento ainda. Não foi liberto ainda. Dizer que é de Deus, que crê em Jesus, até o diabo diz. Até o diabo é crente. Crente todo mundo é. Mas crente em Jesus, convertido, liberto, porque conheceu a verdade e se converteu a ela, são poucos. A multidão vai se perder, são poucos os que se salvam. E esses poucos não é os que estão dentro de nenhuma igreja, é os que encontram a porta, entram por ela e andam no caminho para que no final chegue a salvação. São os poucos que entram por essa porta. Que a multidão está aí, ó, no caminho largo, vivendo satisfatório, as atrações, os entretenimentos, as festividades, os cultos de poder, de milagre, de cura, de emoção, de corre-corre, de manifestação, de revelação, de visão. É isso que o diabo oferece para o povo. E o povo tudo distraído da verdade, da palavra, e rejeitando. O pior de tudo é isso, irmão. Está vendo uma pregação dessa que eu estou trazendo aqui para você? Se eu for pregar isso dentro dessas igrejas, o povo não vai aceitar. O povo não está disposto a ouvir, ser instruído, esclarecido, corrigido, repreendido, não. O povo quer pregador que crie a manifestação de poder. Eita, porque Deus está aqui presente. Eu estou sentindo. E você aí, abra sua boca e dê um glória, porque Deus está presente. Porque nesta noite Ele vai revelar. Ele está enviando bênção. Ele está dizendo que é contigo. Ele está trabalhando a teu favor. É isso que o povo quer ouvir, irmão.
O povo nas igrejas hoje estão tudo dentro de buscar satisfação, massagem no ego, é Deus para satisfazer o ventre dele, o desejo deles. Eles vão para uma vida com Deus dentro de igreja, para Deus dar casa, Deus dar carro, Deus dar cura, Deus trazer marido de volta, Deus dar saúde, Deus resolver o problema. É para isso que o povo está dentro das igrejas, para poder Deus abençoar, abrir o caminho. O povo não foi a Deus ainda com entendimento da sua maior necessidade que tem de salvação na alma. Pergunta a esse povo aí, o que é salvação? 99% de todos os religiosos, evangélica, católica, espírita, eles não sabem o que é salvação. Eles não têm o entendimento da salvação. Porque eu digo uma coisa, só vai a Jesus quem tem o conhecimento do que é a salvação. Por que eu preciso ser salvo? De quê? Qual o perigo que eu estou correndo? E por que eu estou correndo esse perigo? As pessoas têm que ser esclarecidas disso. As pessoas hoje são convencidas a se tornar membro, propriedade, discípulo das religiões, das igrejas, para uma vida de satisfação espiritual, onde elas entendem que para Deus abençoar elas, ela tem que ir para o culto, para o trabalho, para as obrigações, para as atividades. Ela tem que viver a formalidade, viver dentro dos usos e costumes da igreja, que ela está, do sistema. Ela tem que ser dentro daquele padrão, do modelo que a religião estabelece, aquela vida decretada pela religião. Elas acham que essa vida vai fazer elas estar na bênção de Deus, para Deus abençoar, Deus dar a ela o que elas querem, livrar ela do problema. O povo tudo atrás de resolver problema secular. E isso mostra que esse povo está perdido de Deus. Porque a dedicação dele de vida com Deus é para isso, aquilo outro. Eles não têm a alegria da salvação. Eles não glorificam a Deus por Cristo, pelaquilo que Cristo operou, para quê? E por quê? Qual o objetivo da morte de Cristo? Eles não entendem isso. As pessoas estão vivendo alienadas de Deus. As pessoas estão perdidas de Deus porque o diabo trabalha no povo só a sua necessidade material. O diabo trabalha no povo para buscar resolver problema secular. Eu acho interessante que chegou um homem para Jesus e disse assim a Jesus: Senhor, manda que meu irmão divida a herança comigo, que meu pai deixou. Jesus vai dizer para esse homem: quem me constituiu para isso? Jesus não veio para isso. Jesus não veio para resolver tua causa de trabalho. Jesus não veio para resolver tua causa de saúde física. Jesus não veio para resolver tua causa de emprego. Jesus não veio para resolver teu problema familiar. Isso quem tem que resolver é você, com a graça, com a saúde que Deus te dá. Jesus veio ao mundo com uma finalidade, com um objetivo: desfazer as obras do diabo na vida do homem, que leva ele a estar preso em maldição, indo para juízo e condenação. Jesus veio para essa finalidade. Ele disse isso, irmão: eu vim salvar e buscar. Ele não veio para ninguém estar dentro da igreja fazendo campanha de vitória, de prosperidade, resolver problema, buscar a arca da aliança, estar em culto de poder, subindo o monte, indo para a vigília. Jesus não veio para isso, irmão. Jesus veio para libertar o homem. Jesus veio ao mundo para resolver o maior problema do ser humano, que é espiritual, não é material. O homem crendo em Jesus ou não, ele vai ter saúde, ele vai ter cura, ele vai ter problema resolvido neste mundo, ele vai ter livramento. O homem crendo em Jesus ou não, ele não precisa fazer uma campanha, nem um pacto, nem um voto, nem estar dentro de igreja nenhuma para Deus abençoá-lo. Ele já tem as bênçãos naturais que Deus dá a ele todo dia, a saúde, a vida, porque a Bíblia vai dizer, escuta isso, você tem que aprender com a palavra, irmão. O que eu estou trazendo aqui é o que a palavra ensina. A Bíblia vai dizer que Deus dá a todos.
Todas as coisas que o homem precisa neste mundo para viver, Deus dá a todos. Deus não pede a ninguém, não. Eu só dou a você se você for para a campanha da vitória. Só vou dar a você prosperidade se você fizer a campanha da prosperidade. Eu só vou dar a você livramento se você for para a campanha do livramento. Todas essas bênçãos naturais deste mundo aqui, Deus ele dá a todos, independente de cor, de raça ou de religião. Hoje em dia, né, o povo vive dentro dessa mentira. Não, depois que eu fui para a igreja evangélica, Deus mudou a minha vida. Depois que eu comecei a dar o dízimo, minha vida foi mudada. Olha onde o diabo coloca o povo na mentira dele, na mente, fazendo o povo entender isso. Onde o povo está glorificando não é a Deus, é na campanha que ele fez, é na igreja que ele está, é na obra dele religiosa. Não, porque depois que eu fui crente, agora sou crente, estou na igreja, minha vida foi mudada. É mentira, irmão. Pode ter a mudança de hábito, de comportamento secular deste mundo. Mas a mudança que você precisa ter ainda não teve. Porque isso só quem faz é Jesus. Não é você indo para nenhuma igreja sendo um robô, um alienado, vivendo uma formalidade de igreja. Tudo que o homem precisa neste mundo, Deus dá a todos. É o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 ao 25. A palavra de Deus vai dizer que Deus dá a todos o ar, a vida e todas as coisas que o homem precisa. Quem dá é Deus. E Deus não dá assim, não. Eu só vou dar a você se você for para a igreja evangélica. Eu só dou a você se você for para a igreja católica. Eu só dou a você as bênçãos que você precisa nesta vida, livramento, cura, condições de possuir, de ter, se você fizer a campanha. Se você fizer o voto. Se você for fiel lá na igreja. Não, irmão, não. Isso aí é uma mentira que esse povo vive. Alienado dentro dessa mentira. As coisas necessárias que o homem precisa neste mundo, Deus ele dá a todos. Foi Jesus quem disse isso lá em Mateus 7. Jesus vai dizer em Mateus 6 ou 5, parece, que Deus dá a todos, a bom e a ruim, a justo e a injusto, o sol, a chuva. Isso fala das coisas que o homem precisa nesta vida para viver. Deus não priva ninguém disso. Não, você só vai ter se for para a igreja. Veja a maior mentira que o povo vive dentro das igrejas evangélicas. As campanhas na Universal, as campanhas na Mundial, que diz que é do poder de Deus, a campanha nas igrejas internacionais da graça, a campanha dentro desses lugares que o povo abre e chama de igreja nos bairros. Veja a mentira que o povo prega. Não venha porque Deus vai ter bênção para você. Não é esse o chamado para você? Não é esse o convite que o povo faz para você ir para a igreja? Hoje na igreja tem revelação. Hoje na igreja tem bênção. Hoje na igreja tem o poder de Deus. Tem cura, tem milagre. Isso é mentira, irmão. Todos que pregam isso estão a serviço do reino das trevas. Porque isso é mentira. Não estão na verdade do evangelho. Logo mostra que não são de Deus. Para Deus operar na tua vida, para Deus fazer um milagre na tua vida, para Deus te dar a condição de ter um trabalho, para Deus abençoar a tua vida com uma cura, não precisa você estar dentro de igreja, através de pacto, de voto, de campanha, cumprindo aquelas ordenanças que os homens colocam, buscando o objeto, para que você entenda que por ali Deus vai te abençoar. É mentira, irmão. É mentira. Olha o que o diabo faz com as pessoas. Olha quantas mentiras eu estou aqui mostrando para vocês, que vocês estão vivendo dentro das igrejas, que o diabo leva esses homens a pregarem. Agora, vocês vão acreditar? Vão não. Sabe por quê? Porque vocês estão com a mente alienada pelos seus líderes, que não olham para a palavra. Vocês não olham para a luz de Deus. Vocês ignoram a verdade de Deus. Quando eu digo vocês, eu estou falando daqueles que estão dentro, presos da religião. Não é os que estão libertos em Cristo. E é a palavra que diz isso. Que vão ter comichão nos ouvidos. Não vão dar ouvido à verdade. Vão procurar pregadores que preguem mentira, fábulas, fantasia. Aquilo que eles querem ouvir. E com isso vão se apartar da verdade. Isso é uma realidade, está acontecendo. Isso foi revelado lá. No período dos apóstolos. Paulo vai pregar isso a Timóteo. Na sua segunda carta, capítulo 4. Paulo vai dizer: Timóteo,
Prega a palavra, Timóteo. Há tempo e fora de tempo. Porque virá o tempo que muitos vão ter comichão nos ouvidos e não vão aceitar a palavra. Vão procurar pregadores que preguem segundo a sua concupiscência. O que eles querem ouvir. E vão se apartar da verdade. Isso está acontecendo, irmão. Aonde? Aonde está acontecendo isso? Dentro dessas igrejas. A palavra de Deus, a verdade do Evangelho, já foi tirada há muito tempo dentro dessas igrejas. E a mentira é quem predomina lá. E quem está se andando lá dentro, enganando, levando esse povo a viver na mentira, são os espíritos enganadores. O Espírito Santo não está operando dentro desses ambientes chamados igreja, nesses movimentos. Porque o Espírito Santo, ele não leva ninguém a cair, a buscar revelação, a buscar poder, a praticar misticismo através de objetos, através de culto, através de igreja, através desses movimentos. O Espírito Santo não conduz ninguém a isso, porque Jesus disse que ele vai nos guiar na verdade. E tudo isso que o povo vive dentro da igreja, como se fosse verdade de Deus, é mentira. Então isso mostra que esse povo não está guiado pelo Espírito Santo. Todos aqueles que estão vivendo isso, que é colocado para o povo viver dentro das igrejas, estão na mentira de Satanás, venerando seus líderes, idolatrando seus pastores, idolatrando suas instituições, mistificando o ambiente, culto, objeto, onde estão vivendo dentro dessa anátema, paganismo, feitiçaria, maldição, irmão. Saiam daí enquanto é tempo. Aparta-te deles. Sai do meio deles. Vai ter que firmar a tua vida de fé em Deus, não é dentro de uma igreja, é no conhecimento da verdade do Evangelho em Cristo. É aí que tu tem que firmar a tua vida com Deus. É aí, meu irmão. Amém? Então, essa é a verdade que nós precisamos pregar para o povo. E você acha que o povo vai querer ouvir isso dentro das igrejas? Você acha que os pastores, presidentes, vai aceitar alguém que prega essa verdade dentro das igrejas deles? Por quê? Porque vai abrir os olhos do povo. E se o povo for liberto, conhecer a verdade, o povo não vai mais estar submisso, escravizado no domínio e na autoridade desses pastores. Se o povo for conhecedor da verdade e for liberto, o povo não vai ser mais negócio, mantendo o sistema religioso, o funcionamento, para dar lucro e renda a eles. Se o povo conhecer a verdade e ser liberto, o povo não vai estar mais idolatrando e venerando, subjugado a esses líderes. É por isso que ele não quer que o povo conheça a verdade. Tanto eles estão na mentira e sendo propagadores, pregadores, formuladores de discípulos que estão dentro da mentira também. Vocês acham que dentro da Universal o soberano Edir Macedo vai aceitar uma pregação dessa que eu ministrei aqui? Levando aquela multidão a ser instruída, por isso que eu falei aqui. Vocês acham que o soberano da igreja mundial, que diz que é do poder de Deus, Valdomiro, vai aceitar uma ministração dessa, que eu fiz aqui, condenando e reprovando tudo que eles pregam lá dentro? Vocês acham que o soberano e a autoridade espiritual que o povo está seguindo dentro da Igreja Internacional, que diz que é da graça de Deus, R.R. Soares, vai aceitar uma pregação dessa que eu fiz aqui, reprovando e condenando tudo que eles ensinam lá para o povo? Vocês acham que essas igrejas que estão aí firmadas na mentira, os líderes que dizem que são autoridade de Deus para o povo, vão aceitar uma pregação dessa, que vai condenar e reprovar o que eles ensinam para o povo? Vai não. Sabe o que é que eu digo aí, resumindo? Esse povo vai permanecer na mentira, porque enquanto estiverem presos, alienados, subjugados, devotos, praticantes, seguindo esses líderes dentro dessas igrejas, nunca vão aceitar a verdade. É preciso sair do meio deles. É preciso sair da conveniência. É preciso sair do bem-estar. Porque a mentira traz um bem-estar temporal, porque depois vem a consequência. E a grande consequência que esse povo vai receber, que vive dentro da mentira religiosa, nesse bem-estar, na satisfação, nos ambientes, nos ajuntamentos, a consequência maior que esse povo vai receber é a vergonha e o desprezo eterno. Quando saírem deste mundo e na eternidade seguir ao juízo. Muitos estão pensando que vão encontrar salvação do outro lado. Vão seguir o juízo. Sabe por quê? Porque não deram ouvido à verdade. Não se converteram à verdade. Desprezaram a verdade. Não foram prudentes.
a manter sua vida na verdade, foram levados por vento de doutrinas, foram conduzidos por evangelho anátemas, foram instruídos por doutrina de demônios, por homens enganadores, falsos profetas, vivendo o fanatismo religioso, o misticismo religioso, a emoção religiosa, desequilibrados, embriagados, sem entendimento, sem raciocínio, não usando a inteligência e vivendo uma vida de menino perdido, levado por ventos de doutrina, pregado por esses homens fraudulentos, falsificadores da palavra, que fazem do povo negócio. Mas aqui é a verdade que liberta, você escuta. Se você se interessa, vai lá no meu canal no YouTube, vários vídeos de instruções e esclarecimento, abordando vários assuntos que você precisa ser esclarecido para que você conheça a verdade. Aqui no Face, no Kawai, Evangelista Wellington Ramos, sempre ministrando a verdade do Evangelho de Cristo. O meu compromisso é com o reino de Deus, pregar a verdade, os princípios e os valores do Evangelho. Meu compromisso não é com nenhuma igreja, nenhum pastor presidente, nenhuma instituição religiosa, pregando conceitos, princípios e valores de religião. O meu compromisso é com o reino de Deus, pregar a verdade do Evangelho. Esse é o meu compromisso, amém? Que Deus abençoe a todos. Quero aproveitar aqui, encerrando, mandar a paz do Senhor, que está ao vivo comigo aqui, interagindo aqui em alguns comentários, a minha irmã Diaconisa Silene Santos. É verdade, Evangelista Wellington? Boa noite, a paz do Senhor. É uma pura verdade. Então, amém. Minha irmã Diaconisa Silene Santos, obrigado pela participação. Que a graça do nosso Deus, o amor, não é, de Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sempre conosco, que possa sempre estar nos guiando, nos conduzindo na sua verdade e nos livrando da mentira, do engano e dos desvios. Porque nessa caminhada com Cristo, o diabo vai trabalhar colocando muitos desvios. Mas a Bíblia nos ensina a perseverar até o fim. Cuida de ti da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Não te deixe conduzir, nem se desviar, seguindo doutrina de demônios. Infelizmente, muitos estão aí desviados, pensando que estão em Deus, porque seguindo estão, instruindo estão, vivendo na direção de doutrina de demônios. E com isso, estão perdidos e desviados de Deus. Mas que nesta noite, a luz de Deus, dentro desse momento de instrução, de esclarecimento, que foi levado a você, ilumine o teu entendimento. E que você conheça a verdade, aceite a verdade, creia na verdade, se converta da mentira, venha para a verdade para ser liberto. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.